Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler o Evangelho e já compartilho com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O discípulo dizia entre si: e por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não compreendes? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhado, vos não verdes, e tendo ouvido, não ouves? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recebeste cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quantos reparti? 7 pães com 4.000 pessoas. Quantos cestos vos restaste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendes? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então repare que Jesus está... É tão difícil as coisas de Deus compreender e entender que os discípulos vivendo com Jesus ali, vendo Jesus fazendo as obras, vendo os milagres na cara deles assim, e ele não compreendia ainda, digamos assim, o tamanho do poder de Deus. Ele sabia, não quis compreender que Jesus era Deus, que podia multiplicar aqueles pão. E Jesus dá outro alerta sobre também a gente querer só pensar em pão. A gente, nossa barriga, nossa boca só pensa em comer, em nossa barriga. Não, gente. Nós, ser humano, nós precisamos se alimentar, precisa, claro. Mas também na vida espiritual. Não é fácil ser cristão, porque tem que ter muita fé. E a fé, ela é testada nesses momentos também. Por isso, desde onde a leitura vai dizer sobre as provações. Que isso também é umas provações. Porque os discípulos estavam com Jesus, Jesus falava para eles, não compreendia. Vocês não viram eu alimentar 4.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? 12. Naquela vez que eu alimentei 4.000 pessoas, quantos cestos sobraram de pão? Outra vez, 7. Só que o discípulo não entendeu, não compreendeu. Então, gente, quando nós podemos até ser seguidora de Cristo. Só que a gente pode ser seguidor e seguidora, mas não ter fé em um discípulo. Você pode perceber que o discípulo vai começar a ter fé quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Vocês podem perceber na leitura aí nos evangelhos que quando os discípulos receberam o Espírito Santo sobre eles, foi que eles levantaram a fé e até foram mortos por causa de Jesus. Então, quantas pessoas ainda não receberam o Espírito Santo? Porque tem milhares de pessoas dentro da igreja, tem bilhões de pessoas dentro da igreja. Tem muita gente seguidoras e seguidor de Cristo. Só que não recebeu ainda o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você compreende, a gente compreende
que aí está o significado da vida. Não é comer, não é beber, não é dinheiro. A gente vai evangelizar com pouco dinheiro, sem dinheiro ou com fartura. E outra coisa, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente vai tirar o foco totalmente de dinheiro. Pode perceber, vocês podem observar a vida de qualquer santo que seja canonizado na igreja, santos doutores da igreja, chamado, que é reconhecido pela igreja e tem as imagens deles. Vocês podem perceber que eles não quiseram dinheiro. Então significa que esses santos receberam o Espírito Santo. Não foram seguidores, mas receberam o Espírito Santo. E veja que os discípulos, eles antes eram seguidores. Viam os milagres, tudo, mas não compreendia ainda. Só que quando Jesus morreu, que recebeu o Espírito Santo, aí já mudou a história, já mudou, digamos assim, as atitudes deles. Eles compreenderam e entenderam que ali era o próprio Jesus, e aí eles morreram por Jesus, foram mortos por Jesus, deram a sua vida, martirizado. Então, quando a gente está seguindo Jesus, já reza, comunga, adora, faz obra, caridade e tudo, mas ainda não tirou o foco do dinheiro, você não recebeu o Espírito Santo ainda. Você até sabe ver os milagres, mas de fato não crê, não acredita no fundo da sua alma, não acredita que ali é milagre. Porque quando a gente acredita no milagre que existe, a gente acredita que o Espírito Santo está dentro da gente, e aí a gente começa a tirar o foco do dinheiro. Então vocês vão perceber o que eu estou falando é no dia a dia. Você é uma pessoa que está focada ainda, digamos assim, nas coisas terrenas. Se você está focado, se você está focada, isso significa que você não recebeu o Espírito Santo. Você está no processo. Você está no processo. Quando você receber, você vai desfocar, você vai focar em Cristo. Você vai entender que nosso foco é Cristo, não é bem materiais e não é dinheiro. Então, quando eu digo assim, milhões e bilhões de pessoas não é seguidor de Jesus Cristo, mas não recebeu o Espírito Santo. Eu quero dizer que essa pessoa reza, comunga, vai para a igreja, faz caridade, faz obra, vê milagre, até acredita no milagre, presencia, mas não muda de vida, não muda as atitudes. Vocês podem perceber, quando Jesus estava com os discípulos não fizeram nada de radical com Jesus. Junto com Jesus. Por quê? Porque eles não tiveram fé, era só seguidor, não ter recebido o Espírito Santo ainda. Só tinha viu o milagre, mas não tinha aquela certeza, não tinha aquela fé de dizer, agora eu posso morrer por Cristo. Quando recebe o Espírito Santo, eles fazem aquelas obras que morrem por Jesus. Então isso significa que você ou eu, digamos assim, pode estar seguindo Jesus, mas não com o Espírito Santo ainda. Seguidor de longa distância, vou dizer assim. Por que longa distância? Porque quando a gente está perto de Jesus, agora a gente tem que estar com o Espírito Santo. Porque a gente vai ver o milagre e vai declarar que é ali milagre. Então, cuidado para você não ser tá sendo só seguidor de Cristo e não receber o Espírito Santo ainda. Se você não recebeu o Espírito Santo, reze, peça para você receber. E você vai ver o que eu estou falando. Você vai mudar suas atitudes, seus pensamentos, seu modo de viver, suas palavras, tudo isso. Pessoas que é cheio do Espírito Santo, escutar minha pregação que eu estou falando, vai ver que é verdade. Essa pessoa vai ver que é verdade. Não estou falando nada de mentira. Essa pessoa compreende o que eu estou falando. Então, seja cheio do seguidor, mas cheio do Espírito Santo. Não seja só seguidor e seguidora de Cristo.